Olá pessoal, meu nome é Karina Matos e eu estou aqui para te ajudar a lançar o seu projeto em 30 dias. Sim, em 30 dias. E hoje, a dica de hoje é: por onde devo começar um projeto? Você já se perguntou? Quando a gente está num desafio que de repente vem na nossa mão, a gente se pergunta: por onde que a gente começa? E a resposta pode ser estranha, mas ela é a mais óbvia. Nós começamos um projeto pelo fim. Sim, pelo fim. E como fazemos isso? Como começamos um projeto pelo fim? Nós temos que imaginar, um projeto é um processo de início, meio e fim. O que isso significa? Significa que ele tem um tempo para ser lançado, tem um tempo para ser terminado. Então eu preciso organizar todas as minhas ações na linha desse tempo. Eu preciso olhar efetivamente, ele vai, por exemplo, até dezembro. Em dezembro eu vou fazer o lançamento, nós estamos hoje no mês de outubro. Então eu tenho que fazer a minha conta de trás para frente. Quantas semanas eu tenho? Quantos dias úteis eu tenho? Se a minha equipe está comigo, tem alguém que vai entrar de férias, alguém que não vai entrar de férias? Tem alguma questão no meio do caminho que seja importante? A primeira questão é a gente começar a olhar o panorama geral. Então eu olho o meu projeto sabendo quantos dias úteis eu tenho para poder atuar. E a partir desses dias úteis é que eu começo a fazer a minha jornada. A segunda coisa importante que a gente faz em projetos é determinar as principais datas de entrega. O que isso significa? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma reestruturação na sua empresa. Ela era num tamanho de 600 pessoas e agora vai ficar num tamanho de 500 pessoas. E você tem que realocar várias pessoas no meio desse processo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lançar marcos no meio desses processos, então de outubro a dezembro, em que você se comprometa a fazer a transição do processo de mudança. Então, fazendo de trás para frente. Como é que é? Então no dia que efetivamente vai lançar o projeto, que vai mudar, então que a gente vai reconfigurar, vai ser o dia de reconfigurar. Vamos supor que seja dia 10 de dezembro. Então, reconfiguramos dia 10 de dezembro. Antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um evento de celebração, né, e de aculturação com todo mundo. E antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar as pessoas na nova função. E antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a liderança como embaixadores desse processo para me ajudar a desenhar. E antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um plano de comunicação para saber desenhar o que eu vou fazer nas minhas próximas etapas, né? E antes disso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que redesenhar todos os cargos da companhia, validar com todas as áreas pertinentes para que a gente consiga fazer a reestruturação. Então, um projeto, ele é feito de trás para frente. Eu tenho que conseguir imaginar quais são meus principais marcos, e aqui eu dei alguns exemplos, é óbvio que poderiam haver muito mais, e a partir desses marcos que vou setando algumas datas que são as minhas datas de entrega, porque um projeto, diferente da nossa rotina do dia a dia, ele tem início, meio e fim. Ele precisa sim ter compromissos, ter entregas, ter marcos para que a gente consiga se sentir evoluindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em projetos é olhar os dias úteis que eu tenho desse projeto. Olhar as pessoas, se elas estão alocadas, se efetivamente elas têm algumas férias para tirar ou não tem, quantas pessoas eu tenho para me ajudar naquele core. Então, eu preciso olhar essa estrutura base para que eu não me atrapalhe, para que eu não imagine que eu tenho muito mais tempo do que eu efetivamente vou ter. Então, eu preciso dessa organização. E segunda questão que a gente precisa olhar é imaginar os principais marcos. Quando começar o projeto, você vai começar a imaginar que algumas questões não vão sair exatamente do jeito que você planejou. Mas se você não planejar, você pode se surpreender lá na frente a ter pulado uma etapa super importante, a não ter colhido um feedback em algum marco que era importante para criar outros steps, porque um projeto é um organismo vivo, né? E saber se organizar é uma das principais características que a gente precisa ter em mente. Gostou da dica? Então, se você está começando num projeto, comece pelo fim. Comece olhando tudo que você tem disponível à sua volta. Essa você se surpreendeu, não? Então tá bom. Nos vemos para próximas dicas. Tchau, tchau!